Tem a sua Bíblia aí com você? Abra lá em Romanos 12, para você compreender. Eu acho que a gente pode começar por aqui hoje. Romanos 12, verso 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Lá no telão está: não vos conformeis. Essa é a versão do João Ferreira de Almeida, atualizada. Eu gostei dessa daqui, da Nova Versão Internacional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente já decorou esse negócio, que a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Você entende quanto que isso toca em você? Porque a gente toda hora quer saber qual é a vontade de Deus, a gente quer saber se a gente está alinhado, se a gente vai fazer a coisa certa, qual é o desejo que Ele tem para nós. E deixa eu te falar, o que você entende que é o melhor para você hoje, no que diz respeito à sua família, no que diz respeito ao seu dinheiro, no que diz respeito à sua saúde, os seus relacionamentos, os seus sentimentos, a sua vida emocional, tudo que diz respeito à sua vida. Se você pensar, a melhor coisa que poderia acontecer no meu casamento era isso. A melhor coisa que poderia acontecer na criação dos meus filhos, no nosso relacionamento de pais e filhos, é isso. A melhor coisa que poderia acontecer na minha vida profissional é isso. Esse ideal que eu e você construímos, mesmo que a gente tenha algumas limitações, é o que Deus implantou em nós, que nós precisamos compreender que é vontade dEle, que nós experimentemos do melhor, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O caminho para se chegar até lá, às vezes, não é tão fácil, às vezes a gente nem vai entender propriamente, a gente vai no meio do caminho até pensar: isso é bom? Isso é perfeito? Isso é agradável? Isso pode ser vontade de Deus? Você lembra da história de José? A história real desse rapaz que um dia se tornou o governador, uma figura praticamente máxima do maior império que existia no tempo, que era o Egito. Mas antes de chegar lá, Deus já tinha falado que ele chegaria lá. Ele tem toda uma jornada, todo um caminho que faz a gente pensar em todas as etapas do caminho: será que Deus está com ele mesmo? A Bíblia fazia questão de dizer: o Senhor era com ele, mas você não tinha muitas, nenhuma evidência de que Deus realmente estava com ele. Até que chega no final, até que chega no momento onde aquilo se revela: realmente Deus esteve comigo durante todo o caminho. Deixa eu falar isso para você, eu não sei o caminho que você está nesse momento, aliás, eu não sei a etapa que você está nesse momento, mas a vontade de Deus para a sua vida, mesmo que você não esteja enxergando tudo, continua sendo boa, perfeita e agradável. E se você perseverar em fazer o que Ele te mandou fazer, você vai chegar aonde Ele quer que você chegue. E a gente faz essa declaração da seguinte maneira: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, o que a Bíblia diz que eu posso, o que a Bíblia diz que eu tenho. E hoje eu vou deixar que essa palavra faça isso, mude a minha maneira de pensar e automaticamente ou consequentemente transforme a minha vida. Essa transformação é esse momento onde finalmente a vontade dele acontece na nossa vida. Eu não posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se, em primeiro lugar, eu não for transformado. Diga comigo: transformação vem antes. E para que a transformação venha antes, tem uma coisa que ainda vem antes dela. O que a gente fala? Hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar a minha mente. Para que transformação aconteça, ela precisa acontecer primeiro dentro de você. E a gente tem que jogar fora alguns pensamentos. O convite dessa manhã é o mesmo de todos os cultos, mas eu queria que você prestasse atenção nisso. Deus vai convidar você a jogar alguns pensamentos fora, para dar espaço para os pensamentos dele. A Bíblia diz que os pensamentos dele são melhores, amém? São muito mais altos, são maiores do que os nossos. E os pensamentos dele não fui eu que redigi, não fui eu que estabeleci, está na sua palavra, que é eterna, que não tem fim, que não pode mudar, que não pode falhar. Se você deixar hoje, Deus vai falar ao seu coração, e eu creio
Como resultado, você vai colher muita coisa boa. Fala para quem está perto de você, Deus quer falar contigo hoje, se liga nele. Amém? Esse aqui é o nosso tema, maior e melhor, é uma representação desse versículo, né? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para você é que as coisas da sua vida se tornem maiores e melhores. Eu não sei onde você está hoje, mas eu tenho a impressão que você está melhor e maior do que você já esteve ontem, do que você já esteve em algum outro momento. Não estou falando que você está maior de mais pesado, né? Talvez, não sei, mas eu digo a vida. Quantos aqui levantam a mão comigo e percebe que a sua vida melhorou com o passar do tempo? E quantos sabe que Deus fez parte disso? Amém? Estava envolvido nisso. Você consegue projetar o que vai acontecer daqui a alguns anos? Deixa eu dizer para você, vai ficar melhor. Deixa eu dizer mais uma vez para ver se você pega e agarra para você, vai ficar melhor. Não é o que a gente ouve na televisão, no rádio, em tudo quanto é lugar, mas pensa bem, a gente já passou por muita crise, não já? A crise que a gente está passando no momento, que está meio que diminuindo, graças a Deus, os últimos 2 anos foram bem complicados, a gente está num momento um pouco diferente, mas não foi a única crise financeira que o nosso país passou, já teve várias outras. As outras crises morais, a crise que a gente passa por conta da violência, todo mundo fala, nunca teve tão ruim. Olha, eu acho que a gente pode ter enganado, já houve momentos nesse planeta onde a coisa esteve 1000 vezes pior. Mas eu não vou levar isso em consideração. A grande questão é que hoje a gente tem muita informação chegando para a gente. E mesmo que você entenda que nunca houve um tempo tão ruim como esse, ainda assim, a Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu. Deus, ele separou você para um propósito diferente. E nós estamos nesse mundo, sim. E nós vamos ter que lidar com muitas coisas desse mundo, sim. Jesus disse, no mundo você vai ter isso. Vai ter aflição, mas não termina aí. Ele disse, existe uma diferença para vocês. Então ele fala para o seu povo, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Está ruim o negócio? Está complicado? Quando você abre o jornal de manhã, ou quando você entra lá no Facebook, no WhatsApp, as notícias que chegam pela internet, seja por onde for, faz você desanimar um pouco. Fala para quem está do seu lado, tem de bom ânimo. Quem é que está dizendo isso? Jesus está dizendo isso. Por quê? Porque eu venci o mundo, ele diz. Ele não vai vencer, ele já venceu. Você já faz parte do time que ganhou. Amém? Como é bom, né? Maravilhoso. Não vou fazer nenhuma piada de futebol nesse momento, mas você já faz parte do time que venceu. Diga glória a Deus. Eu venci o mundo, Jesus diz. E de reboque a gente está com ele, a gente já sabe, se ele venceu e ele é vencedor, ele diz que nós somos mais do que vencedores. Amém? Você entende essa expressão, mais que vencedor? A gente já falou algumas vezes aqui na igreja. Significa que ele venceu e ele pagou o preço. Nós não precisamos pagar o preço para sermos vencedores também. Isso é mais do que vencedor, é ir além. O exemplo que eu dou é daquele boxeador que está no ringue, está lutando, se machuca todo, golpe para lá, golpe para cá, ele leva golpe também, se machuca, a cara fica deformada, essa parte de cima do olho está inchado, tem um sangue escorrendo aqui, está todo arrebentado, mas está ganhando, está vencendo. E finalmente dá o nocaute, termina a partida, e ele se levanta naquele ringue vencedor, todo mundo grita, campeão, campeão, levanta as suas mãos, ganha um cinturão de ouro, todo mundo declara, e ganha um prêmio em dinheiro muito grande, costuma às vezes trazer um cheque muito grande daqueles, é o momento onde a família sobe, a esposa sobe para o ringue, segura o cheque, você já sabe onde eu estou chegando? Ele é vencedor e ela é mais que vencedora. Não precisou dar um golpe, mas vai receber a mesmíssima herança, o prêmio. Fala para quem está perto de você, você é isso aí, mais que vencedor. Amém? A passagem que a gente está lendo é essa daqui, Salmo 115, 12 a 15, diz assim, de nós se tem lembrado o Senhor.
Estou energizado hoje, não sei o que é. Eu penso que Deus está aqui nesse lugar, amém, queridos? Eu estou animado, eu creio que Deus vai fazer coisas boas em nosso meio. De nós se tem, deixa essa palavra entrando em você, de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Só isso, já estou feliz com isso. Deus vai me abençoar, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. A casa de Israel é toda a nação, a casa de Arão é sacerdócio. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Aleluia. Diga comigo: o Senhor me aumente bênçãos mais e mais sobre mim e sobre os meus filhos. Fala para quem está do seu lado: o Senhor te aumente bênçãos, bênçãos, bênçãos mais e mais sobre você e sobre os seus filhos. Aleluia. A gente começou a falar na semana passada que o nosso Deus é um Deus de aumento, de crescimento e de multiplicação. Essa é a natureza dele. Deus não é um Deus pequeno, Ele é um Deus grande. A sua palavra diz que porque Ele é grande, Ele faz coisas grandes. Deus não criou 2 estrelinhas no céu, Ele criou bilhões ou trilhões de galáxias que não se podem contar. A nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas. A nossa. A mais perto da gente está inalcançável pelo homem. Esse é o tamanho do nosso Deus. E quando você tenta medir o universo, que vai além da nossa capacidade de entender, a Bíblia chega e fala que Ele tem todo esse universo na palma da sua mão. Ele é um Deus grande. Hoje a gente, como humanidade, nós não somos tanta gente como poderia, quando você para pensar, mas somos bilhões, somos cerca de 7 bilhões de pessoas no universo. Deus começou com 2 pessoas, mas Ele já estava planejando algo grande. Ele entende que plantar funciona. Ele fala sobre serem frutíferos. Deus não cria uma espécie de peixe, Ele cria centenas de milhares de espécies, de animais, de aves, de tudo que você puder imaginar. Eu questiono se Ele realmente foi quem criou o mosquito, eu não sei. Pode ter sido depois da queda isso apareceu. Mas Deus criou muito mais do que você pode imaginar. Existem espécies de plantas e de animais que estão sendo descobertas ainda no tempo de hoje. E os cientistas ficam impressionados porque aquilo ali abre uma imensidão de possibilidades, de coisas muito maiores. Essa é a natureza do nosso Deus. E se você olhar para a sua palavra, você vai ver que aqueles que se aproximaram de Deus foram experimentando uma amostra dessa natureza. A Bíblia diz que quando Deus se encontra com Abraão pela primeira vez e o abençoa, Ele fala: a sua recompensa, o seu galardão será sobremodo grande. Ele se apresenta desse jeito: eu sou Deus, está aqui o meu crachá, eu sou grande a beça. Quando Ele chama qualquer homem para fazer alguma coisa para Ele, Ele faz questão dizendo: fica tranquilo, eu sei que você não acha que você é grande coisa, mas você não é mesmo, você não vai sozinho, eu vou com você, eu sou grande. Ele se apresenta como um Deus que nos chama de onde quer que nós estejamos para darmos passos de crescimento. Deus não te convidou para apenas experimentar uma estagnação, um caminho que vai apenas num certo nível. Ele convidou você a dar um passo cada vez para um degrau cada vez mais alto. E pela graça de Deus, hoje a gente vai subir mais um nível. Vamos subir um degrau em nome de Jesus, ou mais, segundo a sua vontade e a sua direção. Deus quer que você cresça em tudo na sua vida. Ele quer que você aumente em bênçãos. E Ele quer que você experimente multiplicação. Crescimento e aumento a gente entende com facilidade. Nem sempre a gente compreende multiplicação, mas o nosso Deus é um Deus de multiplicação. Multiplicação é quando de 1 vira 2, de 2 vira 4, de 4 vira 8, 16 e aí para frente. Não é apenas 1 mais 1 mais 1 mais 1. É quando você percebe essa exponenciação do que Deus tem para o seu povo. E a gente vai chegar lá. Mas isso que eu
plantei na semana passada junto com você. Nosso Deus é um Deus de aumento, de crescimento, de multiplicação, e Ele estabeleceu algumas leis na sua palavra para que o nosso aumento aconteça, para que o nosso crescimento aconteça. Embora Deus seja um Deus com essa natureza, ela não acontece automaticamente na vida de todo mundo, mas ela vai acontecer na vida daqueles que se renderem a essa natureza de Deus, compreenderem, aceitarem, valorizarem, apreciarem e praticarem aquilo que Ele tem. Foram leis que Ele estabeleceu. Um dos nomes de Deus mais maravilhosos que você vai encontrar, não está na sua Bíblia, mas na linguagem original você vai encontrar a expressão El Shaddai. Alguns acharam que isso era só nome de rádio, mas não é, há muito tempo inclusive não é, mas El Shaddai é um nome de Deus que significa o Deus que é mais do que suficiente. O Deus que vai além do que a gente imaginava. Esse é o nosso Deus. E Ele já se revela então com essa natureza. E na semana passada a gente falou que a primeira lei da prosperidade é a lei de colocar Deus em primeiro lugar. Que Ele tem que ser o primeiro. E eu acho que quando você pensa nisso, a maioria, eu não sei se todo mundo, mas a maioria vai concordar imediatamente. Realmente, é verdade. Faz toda a diferença. O cristão precisa compreender isso. Mas é justamente no nosso dia a dia que nós revelamos o quanto nós acreditamos nisso ou não. Quando a Bíblia, deixa eu colocar melhor, quando Jesus verdadeiramente fala para uma multidão de pessoas que estão ouvindo Ele, dizendo assim, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, a vida tem um monte de coisa, mas o Pai sabe do que você precisa. Ele diz assim, buscai pois, diga comigo, buscai. Você sabe por que Ele falou buscai? Porque está todo mundo buscando alguma coisa, e Ele faz essa analogia, está todo mundo buscando a sua segurança, está todo mundo buscando as coisas que precisa. Eu preciso de coisas. Eu preciso de coisas para vestir, coisas para comer, coisas para beber, coisas para me transportar, coisas para morar. Eu preciso de coisas para o meu sustento. Jesus vai falando sobre isso. Os gentios buscam as coisas. Vocês busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que vai ser acrescentado? As coisas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, não é porque você buscou que elas apareceram e foram acrescentadas. Alguém acrescentou na sua vida. Alguém, de maneira externa, sem que você estivesse se preocupando com aquilo, sem que você estivesse ansioso em relação àquilo, foi lá e acrescentou na sua vida. Porque você colocou o seu pensamento, os seus esforços no lugar certo. Então, na semana passada a gente falou que não foi a igreja, não foi os pastores, foi o próprio Jesus, foi o próprio Deus que estabeleceu. Inclusive, Jesus está falando isso para a nova geração da nova aliança, mas Deus tinha estabelecido uma tipificação disso para o seu povo no Antigo Testamento. Antes da lei ser promulgada para Israel, Abraão já tinha compreensão de que o que ele tinha de primeiro ele tinha que dar a Deus, centenas de anos antes dos 10 mandamentos. Mas quando chega o momento em que Deus está preparando e formando uma nação, Ele faz questão de dizer para eles, vocês vão ser cuidadosos em relação a isso. Eu quero que vocês me deem. Deus fala o que é primeiro, o que é o melhor que vocês têm. E Deus estabelece. Deus estabelece sempre algo que tem que ser dele. A gente não percebe o tempo todo, mas Ele faz isso o tempo todo. Você lembra, a primeira nação que Israel conquista, quando finalmente vai entrar na Terra Prometida, é uma cidade chamada Jericó. Você conhece a história? Impenetrável, ninguém consegue entrar, ninguém consegue vencer, não tem como. Uma muralha muito grande, talvez uma das cidades mais fortificadas da história. Não tem como, e Deus estabelece uma vitória sensacional, cinematográfica. Ninguém precisa levantar uma espada, o povo apenas grita e as muralhas caem. E Deus dá uma ordem, vocês não vão pegar nada disso aqui. Toda a guerra trazia despojos, as riquezas que sobravam da guerra eram recolhidas, o povo tinha que ficar com aquilo. Claro, nós vencemos, nós conquistamos esse território, agora tudo isso é nosso. Deus me falou, não, nada, porque essa é a primeira
E é como se Deus falasse: essa é minha. Esse vocês vão dedicar a mim. Daqui para frente, o restante todo de vocês. Não é a primeira vez que Deus faz isso. Você vai ver isso em tudo que Ele vai sempre trazendo para o seu povo esse pensamento. E Ele não precisa de nada, mas ainda assim Ele fala: se você me colocar em primeiro lugar, eu sei onde está o teu coração. E onde estiver o seu coração, ali está o teu tesouro, não é isso? Onde você colocou o seu tesouro de verdade, o seu coração vai atrás. Lá no Éden, Deus já tinha estabelecido isso. Porque Deus estabelece que Ele vai te dar 100%, mas Ele diz assim: eu quero que você me pegue uma parte, um percentual disso, e o que é primeiro e melhor você dê a mim. Para quê, senhor? O senhor precisa? Não, não preciso. Você precisa. Você precisa revelar que a sua confiança está em mim, para que eu possa pegar o que você tem e abençoar de verdade, e colocar no lugar certo. No Éden isso aconteceu? Aconteceu. Deus falou para Adão: você pode comer de todas as árvores do jardim, não toque em uma delas. É como se Deus estivesse dizendo: essa é minha. E era. Não era para ninguém tocar. Satanás, que é mentiroso, chega e fala: Deus não quer que você toque, porque você vai ser igual a ele. Em algum nível existia uma... Porque o diabo gosta muito não apenas de mentir, mas de distorcer a verdade. Em algum nível existia uma verdade ali. Realmente aquela árvore era do conhecimento do bem e do mal que Deus tinha. Era dele. De mais ninguém. Deus não queria que o homem tivesse aquilo. Tem algo que é meu e não deveria ser tocado. Toda vez que o homem toca naquilo que é de Deus, ele vai sofrer algumas consequências. Por isso que em Malaquias Deus fala: vocês estão me roubando. Roubando o que, Deus? De quê? De onde? E Deus fala que vocês estão pegando o que é meu. É assim que a gente rouba. Quando é algo de alguém, a gente pega para si. Então, quando ele fala de dízimos e de ofertas, Deus não está falando que ele precisa daqueles valores, simplesmente já é dele. E muitas vezes a gente não sabe identificar isso. Então a gente colocou alguns, terminamos falando da viúva de Serepta, onde Elias vai até lá. Se você não está entendendo tudo que eu estou falando, eu peço perdão de não estar falando tudo, mas dá uma olhada lá na nossa mensagem, você vai encontrar na internet. Aliás, eu acho que essa mensagem não entrou, mas vai entrar, essa de domingo passado, e no aplicativo também, é legal você dar uma ouvida. Viúva de Serepta, Elias vai até ela, ninguém tem comida em lugar nenhum, e Deus manda ele para lá. E ela só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E ela fala: vai ser a nossa última refeição. Eu e meu filho, tenho um filho ainda. Nós vamos morrer. Talvez como uma boa mãe, ela fizesse aquele pão, desse a maior parte para o seu filho, ficasse com a menor e esperasse a morte chegar. Ao invés da morte chegar, chega um homem de Deus. O profeta Elias, ele é denominado assim naquela passagem, o homem de Deus. Na verdade, ele representava Deus. E quando ele chega e fala: faça para mim primeiro. Você sabe por que Elias pede para ele? Não é porque ele está com fome. Na verdade, ele é a pessoa mais bem alimentada de toda aquela nação. Deus estava alimentando ele todo dia com coisa boa, né? Carne que os corvos traziam, água que fluía de um ribeiro. Ele estava bem, estava corado, estava saudável. Ele não pede para ele, necessariamente. Claro que é para ele em algum nível, mas não é necessariamente para ele, porque ele estava com fome. Ele estava dando algo àquela mulher. Não parecia que ele estava tirando algo dela, mas ele estava dando algo a ela. A oportunidade de colocar Deus em primeiro lugar. Deus não come pão, nem bolo, nem nada disso. Não usa um centavo que você coloca no seu envelope. Ele propriamente não pega isso nas suas mãos e faz alguma coisa. Ele usa outras pessoas. No caso, Elias, comeu daquele pão, daquele pequeno bolo. Ele foi sustentado. Essa é a parte onde a gente tem crise, porque o que a gente está dando a Deus, na verdade, a gente dá a pessoas. É o nosso tema de hoje. A quem nós damos, de que maneira nós damos e onde nós damos. A primeira lei é Deus em primeiro lugar. Eu quero expandir um pouquinho mais isso com você. O que a gente falou na semana passada, que colocar Deus em primeiro lugar é abrir as portas para as suas bênçãos. Você crê nisso? Leia comigo aqui no telão. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e dela tiverem tomado posse,
e lá estiverem estabelecidos, eu estou lendo Deuteronômio. Deuteronômio é o seguinte: Moisés escreve todos aqueles livros antes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Quando chega em Deuteronômio, parece que ele faz um resumão. Ele lembra de um monte de coisa que aconteceu e coloca ali. Eles estão para entrar na terra prometida e Moisés estabelece isso com o povo. Deus está dizendo o seguinte: quando vocês tiverem entraram na terra que o Senhor, o seu Deus, dá, e o que tiver grifado aqui, eu espero que chame a sua atenção, foi Deus que deu ao povo a terra por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, o que vocês vão fazer? Apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra. Entramos na terra, a terra é maravilhosa, a terra é fantástica, ela produz coisa boa, e ela vai produzir agora fruto. O que a gente vai fazer com ele? É nosso. Nós vamos morar aqui, a terra é nossa, é para a gente, beleza? Pega os primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, e ponham tudo numa cesta. Uma cesta não é tanta coisa assim. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje. Olha aqui, essa declaração é importante. Quando essas pessoas fazem isso, entraram na terra, plantaram a primeira colheita, os primeiros frutos, coloca num cesto, eles agora vão colocar a coisa na posição correta. A declaração revela onde eles estão. Qual é a posição deles? Eles dizem assim: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. Eu estava no Egito, né? Quando eu digo é toda a minha geração e as gerações anteriores, e o Senhor verdadeiramente nos livrou. E ele vai contar essa história agora. Ele continua dizendo: o sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e colocará em frente do altar do Senhor, o seu Deus. É uma oferta a Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. De quem que ele está falando? Você vai saber já, quer ver? Ele desceu ao Egito com pouca gente, ali viveu e se tornou uma grande nação. Ele está falando de Jacó, que se tornou Israel. No final da história de José, filho mais novo de Jacó, Jacó desce ao Egito e lá estabelece a nação. Ali começa a nação de Israel. Se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios, ele está contando a história, nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Porque a vida é assim, as coisas acontecem, a gente às vezes não tem controle. Isso realmente aconteceu com a gente. A gente tinha uma história que parecia ser uma história de sucesso, aconteceram algumas coisas que tentaram derrubar a gente, e essa é a nossa verdade. Fomos oprimidos, fomos sujeitos a trabalhos forçados, então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz, e viu o nosso sofrimento, e a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Diga: o Senhor viu, e o Senhor vê. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra. É isso que eu sempre convido você a lembrar, que o que você tem foi o Senhor que te deu. Então, o que está nesse convite? O povo de Israel vai fazer isso, vai ser uma tradição, você vai lembrar, especialmente que foi o Senhor que te deu. A terra onde há leite e mel com fartura. É o inverso do Egito. O Egito a gente não tinha nada, só o que sobrava ficava para a gente. Na hora de fazer tijolo para trabalhar, eles cortaram a palha. Agora nem isso a gente tem. Tudo é escasso. Esse é o Egito, escassez total. E antes de chegar na terra prometida, eles passam um bom tempo no deserto. Deserto não é escassez total. A Bíblia diz que todo dia Deus mantinha o povo com maná, com água, com codornizes. Era só para aquele dia. Era só o suficiente. Mas agora eu estou numa terra onde é mais do que suficiente. Onde mana leite e mel. Amém, queridos? Acho que não terminou não, peraí.
E agora traga os primeiros frutos do solo, continua a minha declaração, que tu, ó Senhor, me deste os primeiros. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante Ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas, que a gente chama de bênçãos, que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Provérbios 3 diz assim: honra ao Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. A maioria de nós aqui não está plantando muito, né? Talvez você tenha aquele jarrinho na sua cozinha de salsinha, cebolinha. Quem tem aqui? Olha aí, tá vendo? Tem sempre alguém. Mas talvez isso aqui não se encaixe muito para a gente com as premissas de toda a tua renda. Assim, eu estou lendo em duas versões. Aqui eu estou aqui no meu tablet, está escrito com os primeiros frutos de todas as tuas plantações. Na nova versão aqui, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, que é a mesma coisa. Mas talvez seja mais fácil para a gente aplicar hoje no nosso dia a dia. E há uma promessa embutida: honre ao Senhor com todos os seus recursos, agora sim, igual ao que eu li, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Se nós entendermos que esse mandamento de Deus, lá da antiga aliança, tem poder para nós hoje, crentes da nova aliança, e eu não estou dizendo que necessariamente você vai ou não compreender, mas se nós acreditarmos nisso, fica a pergunta: eu não estou plantando, eu não estou colhendo frutos para trazer a Deus, o que quer que seja que eu tenha, eu quero trazer ao Senhor como oferta a Ele. Como eu faço isso? E hoje eu quero responder com você, antes de você voltar para casa, essas perguntas: onde nós devemos dar? A quem devemos dar? E como devemos dar? E todas elas eu vou responder apenas como se fosse uma só pergunta, porque elas são mais ou menos uma: onde, a quem e como nós devemos dar. Eu quero colocar isso para você em mais alguns minutinhos. Honrar a Deus. Honre ao Senhor. Pastor, muito fácil. Com o aplicativo, basta o senhor me dar aqui agora a agência e conta do céu, que eu vou dar a Deus. Qual é o banco que Deus usa? Deve ser o Santander, né? Veio agora, gente. Peço perdão. De verdade, não ensaiei. Meu pai. Qual é a conta de Deus? Você não vai conseguir fazer uma transferência para o céu. Você não vai conseguir fazer um DOC ou um TED para uma conta celestial. Você honra a Deus entregando estes bens, estas primícias de toda a tua renda nas mãos de pessoas. Quem quer que Deus mande você entregar. Mas é assim que nós honramos a Deus. Aliás, tudo que a gente faz para Deus, Ele nos manda fazer, na verdade, a pessoas. E Ele se sente honrado. E Ele recebe. E Ele aceita. Será que a Bíblia nos diz especificamente a quem nós precisamos dar? Sim. E eu quero mostrar para você, em primeiro lugar, como a gente já tratou anteriormente, a maneira como nós honramos a Deus com o nosso dar é provendo e abençoando a sua obra. O que Deus está fazendo na terra, nós nos envolvemos com Ele, nós participamos com Ele e assim nós o honramos, que são as suas igrejas locais, os seus ministérios, as missões, antes de tudo a sua igreja local. Então, Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento aonde? Na minha casa. Deus está falando com o seu povo. Lá no Antigo Testamento, olha o que está escrito. Em outras palavras, Deus está falando que a sua casa precisa ter a provisão necessária. Ele está dizendo para o seu povo, e se você quiser ouvir hoje, talvez Ele esteja dizendo para você: filho, filha, garanta, certifique-se de que não vai faltar nada na minha casa. E nós honramos a Deus, garantindo que as despesas da igreja local são pagas. Como eu sempre digo para você e falo com todo o meu coração, nós não estamos devendo a ninguém, graças a Deus. Não tem nenhuma despesa que não seja paga, né? Deus é bom demais, tem cuidado de nós, tem nos usado, e tem a ver com a generosidade, com a disposição do coração do seu povo, garantindo que se a igreja precisa disso, daquilo outro, vai ter, porque o povo entendeu isso.
Todo e qualquer desafio que a gente faz, né, na igreja local, a gente convida o povo a ter esse entendimento. Você entende que isso faz parte do plano de Deus? E você decide, sim, eu creio. Eu não estou dizendo que isso funciona em tudo quanto é lugar, e eu não estou aqui para criticar absolutamente ninguém, porque eu nem sei da vida de ninguém, mas eu estou dizendo que onde quer que Deus tenha mandado você plantar, se você for obediente, Ele é poderoso para honrar você. Porque primeiro você está honrando Ele, você está dando a Ele o primeiro e o melhor. E esse é um pensamento ainda incomum no meio da igreja. Muita gente não compreendeu ainda que se abençoarem a obra de Deus, se abençoarem o povo de Deus, isso vai retornar para a sua vida e muitas vezes mais. Eu lembro de num dos livros que eu acho que a gente usa na escola bíblica, na Atos, se não usa, é do mesmo autor, do Kenneth Hagin. Ele fala que, na sua própria experiência de vida, ele era um pastor itinerante, de repente Deus convidou ele a ser um plantador de igreja, ele ficava nas igrejas locais, se tornava um pastor de igreja local, e existe todo um universo diferente do que a gente conhece na Nova Vida, da igreja decidir como é que vai acontecer o salário do pastor, as finanças do pastor. No caso dele era assim, existia toda uma turma, e a igreja foi crescendo, e um grupo se reuniu dizendo: pastor, nós queremos que o senhor aumente o seu salário. Não vai nenhuma indireta aqui, eu prometo a você. Mas a igreja, brincadeira, gente. A igreja, o corpo de diáconos, quem quer que fosse chegar, pastor, a gente quer dar um aumento para você. Entendendo que o que o pastor estava recebendo era insuficiente. E ele realmente vivia uma vida muito simples. Tinha lá talvez um carrinho, ou ia de ônibus. E ele estava tranquilo, estava ótimo, estava feliz. E ele não aceitou. Falou: não quero receber aumento, todo o dinheiro que entrar, não quero mais nem um centavo, eu quero que seja aplicado na obra, nisso, naquilo outro. E quem ouve isso, eu ouço isso, e ele mesmo entendeu que ele estava fazendo a melhor coisa. Eu quero honrar a Deus, eu quero abençoar o reino, eu não quero mais nada para mim, que boa. Naquela mesma noite Deus falou com ele: olha só, eu entendo como é que está o teu coração, mas se você não permitir que eles abençoem você está fechando a porta para que eu os abençoe. A maneira como Deus colocou para ele foi dessa maneira: se você deixar eles abençoarem você, eu vou abençoá-los. Isso funciona em todos os níveis que você puder. Quem não quer que você abençoe a ninguém é o diabo. Deus quer que você abençoe pessoas, sim. E essa é uma das maneiras mais, talvez, expressivas de nós abençoarmos pessoas. Tem gente que acha que está sendo muito humilde quando não deixa alguém lhe abençoar. Eu quero abençoar você. Não, de jeito nenhum. E pensa que isso é humildade. Na verdade, se eu fizer isso, eu estou impedindo que outros sejam abençoados. Quando eu me recuso a receber algo de alguém, eu não quero que façam caridade na minha vida, dê o nome que você quiser. Existe um pingo de orgulho ali, ou talvez mais do que a gente imagina. A base muitas vezes é essa. Mas o pior de tudo é que a gente está impedindo que o outro que está semeando na nossa vida tenha uma colheita e seja abençoado. E o que eu vou falar aqui para você é contra nosso pensamento humano. E por isso que eu comecei dizendo para você: você talvez tenha que jogar fora algumas coisas se você quiser. Mas você vai entender na palavra de Deus. Aqueles que mais têm necessidades são os que mais precisam semear. Deixa eu repetir para você deixar isso entrar. Aqueles que mais têm necessidades são os que mais precisam semear. Faz sentido? Porque quem mais tem necessidade de uma colheita. Como vai colher? Se não semear. Isso vai contra o nosso pensamento humano. Não, quem tem necessidade não pode semear. Não, então não vai conseguir colher. Porque, queridos, Deus pode abençoar você 1000 vezes mais do que eu poderia. Deus pode abençoar a sua casa, o seu futuro 1000 vezes ou 1 milhão de vezes mais do que qualquer pessoa poderia. Há pessoas que vão dizer: pastor, pregar isso que o senhor está pregando talvez funcione aqui em Jacarepaguá, mas eu não sei se funciona em outros países pobres, em alguns países que não têm, talvez capacidade, onde a grande parte da população é pobre, como alguns países que a gente ouve falar. Quando a gente fala isso, na verdade é uma ignorância em relação à palavra de Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que Deus, a maneira como Ele vê
ele vê o coração do homem, ele não vê o que está do lado de fora. A maneira como ele enxerga é diferente da gente. Você já deve ter ouvido um ditado famoso que diz: uma coisa é dar o peixe a alguém, outra coisa bem diferente é ensiná-lo a pescar. Eu dou o peixe a você, amanhã você vai precisar de outro. Mas se eu te ensinar a pescar, a coisa fica diferente. E é maravilhoso dar algo às pessoas, ajudá-las nas suas necessidades. Isso é bom, isso é bênção, mas aquilo dura muito pouco. Ajuda a pessoa naquele momento, mas no dia seguinte elas vão precisar de ajuda outra vez, na semana seguinte também, no ano seguinte também. O que é mais importante que a gente pode fazer é ensinar a palavra de Deus, ensinar a semear, a dar, a abençoar, a colocar Deus em primeiro lugar, a dizimar. Não importa se é 1 centavo, mas é preciso começar aonde você estiver. Quem está entendendo, diga amém. Eu e você sabemos, por exemplo, que a Índia é um país extremamente pobre. Tem um percentual ridiculamente pequeno de gente muito rica, mas a grande parte da nação é extremamente pobre. Agora, você sabia que a Índia, ela é pobre, mas não é por falta de recursos. Recursos eles têm, mais do que você imagina. Poderia ser uma nação exportadora das grandes. O que está impedindo o crescimento, a prosperidade, a bênção sobre a Índia? Alguém fez uma estimativa, uma pesquisa algum tempo atrás e descobriu que se todo o país, toda a Índia fosse salva, se todo mundo entregasse a sua vida a Jesus, em muito pouco tempo, eles estariam exportando comida. Em muito pouco tempo, não demoraria muito, e eles se tornariam uma nação próspera. Como? A lista é muito longa, mas só para você saber, para início de conversa, eles iam começar a comer carne, ao invés de ficar conservando as vaquinhas sagradas, que ninguém pode tocar nelas. Para começo de conversa, as vaquinhas tinham os dias contados. Ia ter churrasco todo fim de semana. E cada churrasco é uma vaca menos comendo toda a plantação, que é o que acontece. E em pouco tempo, a massa da população estaria vivendo outra qualidade de vida. Mas a Bíblia não falha, ela diz: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Ignorância é morte. E conhecereis a verdade vos... Uma das melhores coisas que eu posso fazer na vida de qualquer pessoa, libertando ela, é dar a ela a verdade. A prosperidade é impedida pela ignorância. Então, em primeiro lugar, a gente honra a Deus abençoando a igreja local e abençoando os seus ministérios. Outra maneira de honrar a Deus, ouça isso é interessante, é abençoando as pessoas mais velhas que você, que foram responsáveis de alguma maneira pela sua vida e pela sua formação. Tanto formação emocional, física como espiritual. Eu coloquei aqui: você honra a Deus abençoando aos seus pais naturais e aos seus pais espirituais. Você conhece bem: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Lá em Deuteronômio, quando eles estavam para entrar na terra, isso ficou estabelecido. Na verdade, Deus colocou isso como um dos 10 grandes mandamentos, um dos últimos que aparece lá, um do meio lá: honra ao teu pai e à tua mãe. Isso é tão grande. Jesus repete isso mais tarde, em outro contexto, muito interessante. Por quê? Porque quando eu falo para você honrar o seu pai e sua mãe, se você quiser que eu honre o meu pai e minha mãe, a gente entende que honrar é dar um título a alguém, tratar de maneira diferenciada, citar o nome daquela pessoa em público: eu estou honrando fulano, beltrano. Mas você vai encontrar na palavra de Deus, muitas vezes onde nós lemos honrar, diz respeito também a colocar a mão no bolso. Nós honramos abençoando financeiramente. Honrar o pai e a mãe envolve também abençoá-los materialmente, porque foram eles que cuidaram de nós, e agora a gente pode também, em algum nível, cuidar deles. André, onde é que está isso na Bíblia? Fico feliz que você perguntou, que eu vou mostrar para você. Marcos capítulo 7. Jesus pega aquele versículo lá de Deuteronômio e coloca para os fariseus ouvirem. Pois Moisés, primeiro ele fala: ai de vós, fariseus, escribas. Ele fala assim: pois Moisés disse, Moisés que é o seu grande líder, fariseus,
escribas, mestres da lei, o cara que você mais venera, ele disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe seja punido de morte. E nessa expressão maldizer ou maldisser, a gente entende que abençoar e amaldiçoar vai muito além de dizer, tem muito a ver com fazer também. Jesus está repreendendo esses homens. Ele diz por quê? Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, eu vou explicar para você o que é isso. Então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe. Você está liberado de ajudar os seus pais se você fizer isso. Invalidando, olha que Jesus fala, que palavra forte, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria. É possível invalidar a palavra de Deus? Jesus diz que é totalmente possível, quando você faz a sua própria doutrina para si mesmo, e a palavra de Deus perde qualquer força na sua vida. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, é a tradição que faz isso, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Jesus está repreendendo essa gente, que eles criaram uma regra que neutralizava a palavra de Deus, a lei de Deus. Ele diz aqui: mas vocês estão dizendo que eu teria que te dar a corbã, a oferta dedicada ao Senhor, por isso estamos liberados de dar alguma coisa para os nossos pais. Naquele tempo existia corrupção também, e corrupção na igreja também. O que estava acontecendo naquele tempo, e não apenas naquele tempo, já há um bom tempo, é que os sacerdotes, levitas, fariseus, todo mundo entendia o seguinte: quando meus pais ficarem velhos, eles não têm mais a força para trabalhar, naquele tempo mais ainda, e nós vamos ter que sustentá-los, e eu não estou afim. Eu acho que ele tem que se virar sozinho, do jeito que eles puderem. Então existe uma lei dizendo que eu tenho que honrá-los, eu tenho que ajudá-los, eu tenho que sustentá-los. Mas vamos inventar uma outra leizinha aqui. O que eles faziam? Eles pegavam o dinheiro que era para sustento dos pais e davam como oferta ao Senhor. Não tem nada de errado nisso, né? Estavam ofertando a Deus. Mas existia já uma conversa entre eles. Aí estava a corrupção, e a liderança da sinagoga naquele tempo, do templo, que eles davam apenas um percentual, talvez a gente poderia dizer uma propina, não sei, né? E ficavam com a outra parte e disseram: olha, tudo que eu tinha para dar para você, pai, eu dei a Deus. E os pais: bom, deu para Deus, o que a gente pode falar contra isso? Eles estabeleceram essa regra, e Jesus fala: vocês estão invalidando a palavra de Deus. Então Jesus reafirma que o compromisso de honrar os seus pais não pode ser deixado de lado, tem que ser levado a sério. Honrar o pai e a mãe significa também prover para eles financeiramente e materialmente. E você não pode dizer: ah, mas eu estou dando tudo que eu tenho para a obra de Deus, isso me isenta de ter que fazer alguma coisa pelos meus pais. Primeiro que não é verdade, eles não faziam isso e ninguém faz. Jesus repreendeu esses homens por causa dessa mentalidade. Agora ouça aqui, eu não sei em que tipo de lar você cresceu, se você foi criado pelos seus pais, eu acho que a grande parte sim, pelos pais naturais, ou se você foi adotado, ou se você foi criado pelos avós, ou se você foi criado pelos tios, seja quem for. Mas quem quer que tenha ajudado você na sua formação é digno da sua gratidão. Amém? É digno. Alguém ajudou você a começar. Alguém trocou as suas fraldas, eu tenho certeza. É ou não é? Não sei quem, mas alguém fez. Alguém teve que aturar tudo que você fazia. Alguém precisou em algum nível ajustar a posição, apontar numa direção. Alguém ajudou você a ir para a escola. Alguém comprou livros para você. Alguém preparou um lanche para você. Alguém ajudou você. E nós não podemos esquecer disso. E os seus pais, se ainda estiverem vivos, eles podem não ter sido perfeitos, podem até nem estar envolvidos com Deus, não terem sido salvos, podem ter feito muitas coisas erradas, mas existe alguma coisa que eles fizeram por você, e você precisa se lembrar disso. Seja grato por isso, honre-os e faça alguma coisa por eles. Jesus disse que isso é honrar os seus pais. Precisa estar
não apenas numa mensagem bíblica, mas precisa estar no meu coração o desejo de abençoar os meus pais ou os meus responsáveis. Alguém diz amém? Eu tenho, na minha própria experiência, né, em cada oportunidade que eu tenho levado isso muito a sério, tanto com os meus pais quanto com os pais da Rafaela. A gente ainda não fez tudo o que a gente queria fazer. A gente deseja abençoá-los de uma maneira exuberante, de uma maneira, né, extravagante, quando a gente puder. Eu quero pagar um cruzeiro de volta ao mundo para eles. Não sei se eu vou conseguir, mas só para você entender, né, o coração de um filho grato, né, quando você entende que muito foi plantado na sua vida, ainda que tenha sido pouco, foi plantado na minha vida. Eu quero em algum nível abençoá-los. Não sei como, eu não sei como a gente vai fazer, mas se a oportunidade aparecer, eu não vou perdê-la. Mas hoje é tempo de observar e perceber como nós podemos honrá-los. Está todo mundo acordado? Então vamos para o último, terceiro. Primeiro, você honra a Deus abençoando seus pais naturais e espirituais, e você honra a Deus abençoando também os necessitados. A pergunta é: onde nós damos? A quem nós damos e de que maneira nós damos? E as respostas estão aqui. Você abençoa a casa de Deus, a obra de Deus, o que Deus está fazendo? Você abençoa os seus pais naturais e espirituais. E por último, nós abençoamos os pobres, os necessitados. Veja Provérbios 14. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Aquele que o criou é Deus. Mas a Deus, honra o que se compadece do necessitado. Nós honramos a Deus abençoando o necessitado. O que dá aos pobres, está com vergonha de falar? É verdade. Empresta a Deus. Isso não está na Bíblia. Mas você entende uma ligação aqui? Existe uma ligação quando você abençoa o pobre. A Bíblia diz que Deus é honrado. Você crê nisso? Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Olha que palavra dura. Mas olha a parte de cima: o que dá ao pobre não terá falta. Quando a Bíblia fala do pobre, fala de alguém que está em necessidade, alguém que está em escassez. A nossa ação social é uma maneira de se honrar a Deus e de verdadeiramente honrá-lo. Mas ouça, pobre não é apenas o sem-teto que está na rua, também é. Mas pobre, nesse sentido de ter uma necessidade, tem uma escassez, tem uma carência, pode ser alguém que senta do teu lado, numa igreja, num círculo de amigos, seja onde for, que está sofrendo, que está às vezes sem comida em casa, que não conseguiu chegar porque não tinha o dinheiro da passagem, do ônibus. Existe gente sofrendo à nossa volta e nós precisamos ser sensíveis a isso. Que alguém diga amém? Deus nos convida a ser uma bênção na vida de outras pessoas e lembrarmos daquilo que Jesus disse. O que Jesus diz a respeito disso também é que quando você der esmolas, a Bíblia diz ao pobre, quando você abençoar o necessitado, que não saiba a sua mão esquerda o que fez a direita. Entenda o que isso significa. Nós não devemos fazer isso chamando atenção para aquilo por vários motivos. O que eu quero ressaltar é que não apenas você deve se vangloriar de ser alguém que abençoa, isso está errado, mas também nós devemos proteger aquela pessoa, nós não devemos envergonhar a pessoa que está necessitada. Às vezes a gente pode dar com a motivação errada, mas nessa passagem está embutido: tenha cuidado de não envergonhar a pessoa necessitada. Existem coisas que estão acontecendo, ouça isso, em tempo de WhatsApp, em tempo de Facebook, ouça, há coisas que nós não devemos divulgar, há coisas que as pessoas estão vivendo que não devem ser divulgadas porque pode ser motivo de embaraço para aquela pessoa. Quando as pessoas estão sofrendo em alguma condição, nós temos que dar, mas nós precisamos ser discretos no nosso dar. Amém? Se você conseguir fazer algum dinheiro chegar na mão de alguém sem que a pessoa sequer saiba que foi você, eu tento fazer isso a maioria das vezes. Ou eu passo por alguém e diga: entrega para fulano, e se ele perguntar, você fala: alguém quis te abençoar. Porque ainda que eu quisesse dar, ela dizer foi eu que dei, a Bíblia fala que isso não tem muito valor para mim. Eu acabo recebendo uma honra que termina ali, mas a Bíblia diz que quando você dá em secreto, o Pai que te vem em secreto te abençoa. Quantos querem essa bênção que vem do alto?
Então, ao semear na vida de alguém necessitado, alguém que precisa, você honra ao Senhor. Essas três que eu queria deixar com você. Você foi abençoado hoje? Recebe?